Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Talvez, e eu diria mais do que talvez, com certeza, pela minha formação em psicodrama, pela minha formação psicoterápica, além de olhar os sintomas da pessoa, que é o que faz parte da psiquiatria, olhar, identificar os sintomas, juntá-los num quadro coerente que seria o diagnóstico e propor um tratamento farmacológico. Além disso, parodiando José de Alencar e Iracema, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, então muito além de olhar aquilo que é a função própria da psiquiatria, eu também enxergo, ou olho, procuro enxergar, nem sempre enxergo, mas procuro enxergar, o que está além do sintoma, o que está além da queixa, ou aquém da queixa. Ou seja, afora o sintoma, afora a queixa, que é verdade, que é presente, existe um outro contexto. Por que isso para mim é uma coisa importante? Porque frequentemente, como nós, ao longo desses 5 anos, eu venho insistindo muito de que essa área, a psiquiatria, por todos os aspectos, ela tende a ser discriminada. O profissional que o trata, no caso eu, psiquiatra, ou todos os psiquiatras, são motivo de piada, portanto de discriminação. Os pacientes, os chamados loucos, são motivos de piada e, portanto, discriminação. Os remédios que se usam são motivo de discriminação, de medo. Os diagnósticos são todos eles usados em linguagem corriqueira como ofensivos ou desqualificadores. Além disso, existe uma outra coisa, que é o fato de, quando o paciente ultrapassa aquele receio, medo preconceitual de vir a um psiquiatra e estar em tratamento psiquiátrico, aparece talvez uma outra confusão que nós precisamos destrinchar. Quando um paciente vai a um médico clínico de qualquer natureza, qualquer outra especialidade, é mais fácil separar a queixa que ele está apresentando da pessoa que está apresentando a queixa. Na psiquiatria, as duas coisas são a mesma. Por isso que muitas vezes eu vejo, e sou obrigado a trabalhar em consultório, que se no primeiro momento a maioria, eu diria quase a totalidade das pessoas, tem receio ou gostaria de não usar o remédio psiquiátrico, depois que ela está em tratamento psiquiátrico, depois que os sintomas começam a melhorar, depois que ela percebe que o remédio tem uma eficácia, começa a dar uma dimensão maior do que o remédio pode ter. Deixa eu explicar melhor. A eficácia e a eficiência do remédio é destinada ao grupo de sintomas que compõem a nossa patologia, a nossa psicopatologia. Os diagnósticos, vamos imaginar, um paciente com transtorno afetivo bipolar. A medicação, quando está funcionante, quando está bem, o paciente percebe que aquela medicação trouxe para ele um benefício muito grande em relação aos sintomas maníacos e ou hipomaníacos e ou depressivos. Mas aí aparece aquilo que eu considero o grande salto que não é justificável, mas que nós precisamos esclarecer. O fato de uma pessoa ter melhorado ou se estabilizado de um quadro psiquiátrico, qualquer que seja ele, não faz com que ele se torne uma pessoa diferente. Se nós imaginarmos o transtorno psiquiátrico, faz uma imagem bem sumária. Se nós imaginarmos o transtorno psiquiátrico como um obstáculo numa estrada, voltando para Dante Alighieri na Divina Comédia, né? No meio da estrada da vida, se nós considerarmos uma estrada como uma analogia da vida, os sintomas psiquiátricos são
os trambolhos que se encontram pela estrada, são os buracos, são as elevações, são as coisas que não deveriam estar ali, estão. São as quebras do solo, são inundações, ou seja, todo acidente que pode ocorrer numa estrada, se nós por analogia trouxermos para a vida humana, compõe a estrada da vida. O que o remédio pode fazer, quando ele faz e faz muito bem, é atenuar ou remover alguns obstáculos. Talvez o mais importante que esteja atrapalhando a vida, o percurso daquela estrada naquele momento. Mas ao remover o obstáculo, vamos imaginar que ele funcione 100% da nossa intenção terapêutica, o remédio cumpra. Desse exemplo do transtorno afetivo bipolar, o paciente deixa de ter as fases de alterações de humor. Portanto, em relação ao tratamento especificamente psiquiátrico, ele está estabilizado. Mas aí começa a aparecer um desejo além da possibilidade. É esperar, e isso aparece muitas vezes numa frase comum, em relação ao que eu estava, eu estou muito bem, mas é esse mais que eu quero me referir aqui. É aquilo que a pessoa introduz como um desejo novo, mas eu ainda sou uma pessoa indecisa, mas eu ainda tenho problemas na vida, mas eu tenho problemas no relacionamento, mas eu sou pessoa tímida, mas eu não tenho garra para lutar, para disputar uma situação profissional. Todas essas coisas que não eram parte da primeira queixa, da queixa inicial, daquele momento que buscou. Ao paciente perceber que a medicação alterou significativamente os problemas psiquiátricos dele, começa a esperar que os problemas humanos dele também sejam resolvidos pela medicação que ele está tomando. E podem, como já aconteceu, começar a desqualificar o tratamento que está funcionando para sintomas, para o diagnóstico psiquiátrico, começar a desacreditar o tratamento e até suspender, porque não cumpriu aquilo que ele passou a desejar posteriormente de uma forma que não seria possível, mas ele deseja, é que o remédio resolvesse os problemas humanos da vida dele. Ou seja, não só removesse aqueles obstáculos que estão na estrada, mas que modificasse o percurso da estrada, que direcionasse a estrada para um outro lugar, continuando na analogia. Então, o que é importante a gente lembrar? O remédio é uma ferramenta extremamente necessária para o transtorno psiquiátrico. Mas ele não é suficiente para mudar uma pessoa, como é, inclusive, muitas vezes parte de um discurso: eu não quero tomar remédio porque eu não quero deixar de ser quem eu sou. Ninguém deixa de ser quem é por estar tomando um remédio psiquiátrico. Ele não muda a estrada que ele está percorrendo, ele muda os acidentes da estrada, que são os transtornos psiquiátricos. Mas se a estrada está construída, continuando na analogia, vai para uma cidade que ele não quer ir, o remédio não vai alterar o destino da estrada. Então, reconhecer qual é o limite do remédio, ao mesmo tempo que nós damos para o remédio vamos dizer assim, a valoração de que ele é capaz de interferir decisivamente nos transtornos psiquiátricos e, portanto, atenuar ou remover os obstáculos que estão no terreno dessa estrada, ao mesmo tempo lembrar que, ao fazer isso, ele só deixa de ter os percalços do terreno. Mas a maneira de andar, a maneira de se dirigir, o percurso que ele tem que percorrer, a distância que ele tem que alcançar, o destino final que ele deseja, as variantes que ele pode tomar, todas essas outras analogias com a estrada, o remédio não vai alterar, ele vai dar a possibilidade. Trazer para um exemplo bem comum. Pacientes que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ao usarem uma medicação que
atua de uma forma importante, principalmente no adulto, na atenção e na hiperatividade, já que eu só lido com adulto. Então, eu estou me referindo a um público de acima da adolescência. Então, quando ele usa a medicação, ele passa a ter, em relação aos sintomas ou à apresentação do TDAH, uma melhora operacional significativa. Por que operacional? Porque enquanto a medicação está funcionante. O efeito decai depois que o remédio passa a duração dele. Mas durante o tempo que a medicação para TDAH é funcionante, a pessoa operacionalmente se torna, em relação ao que estava, muito melhor. A apresentação dela se torna melhor. A maneira dela lidar com as coisas se torna muito melhor. Porém, vamos imaginar que estivesse falando, por exemplo, o Enem foi ontem, que a pessoa começasse o tratamento para o TDAH há 6 meses atrás. Fosse diagnosticado verdadeiramente um TDAH num adulto jovem e ele começasse a tomar medicação. A medicação se torna eficaz, apresenta o resultado dela, mas a medicação não faz a pessoa estudar, por exemplo. Ela, parodiando, ou trazendo como exemplo meu óculos, eu sendo míope, ao colocar o óculos apenas corrige minha visão. Mas não vai me dar os livros que eu vou ter que ler, não vai me dar vamos dizer assim, o desejo de ler. Isso daí é algo que tem que ser complementado. O remédio traz embutido a redução do problema, mas não traz embutido a decisão de fazer a ação correta. Então, para que nós ficamos, para eu começar a terminar, a medicação psiquiátrica ela é destinada ao cortejo de sintomas e sinais que são traduzidos sob forma de um diagnóstico. Mas cada diagnóstico que nós fazemos, ele está aplicado a uma história de vida que são completamente diferentes uma da outra. O remédio nós podemos parear pela eficácia em cima dos sintomas e sinais. Mas cada pessoa que detém um determinado diagnóstico psiquiátrico também tem uma história pessoal, tem um jeito de ser, tem uma maneira de se comportar na vida, tem uma maneira de percorrer a estrada, de construir a própria estrada. Então, lembrando, o remédio pode remover e pode, em muitas situações, ele é decisivo para remover obstáculos, mas não para encaminhar soluções. Gostaria de deixar como uma reflexão a respeito dos limites da medicação psiquiátrica. Tchau.